180 não, viu, doutor? Não é 180 não, viu? Só ficar mais feliz. Obrigado. Chama julgamento número 2 da pauta, recurso eleitoral número 0600675-84 de 2024, cujo o parecer ministerial é o seguinte: diante disso, o julgamento pela improcedência do pedido com fundamento na análise probatória realizada, estou plenamente coeso, razão pela qual a sentença merece ser mantida. Ante o exposto em esse é o voto, né? Eu gostaria de verificar onde está o parecer ministerial. Bom, não consta aqui da papeleta. O número 2 é este aqui mesmo? Não, parecer é pelo não provimento do recurso. Consulta o Ministério Público se mantém o parecer. Sim, excelência, ratifico o parecer. Obrigada. O processo vai ao relator, doutor Luiz Otávio Marques, que tem a palavra. Senhora presidente, eu já votei, o doutor Pérez pediu vista do... Doutor Pérez, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Fim de celeridade. Dispenso os cumprimentos. Em relação à mesma situação da candidatura ficta, eu divergirei, peço vênia aqui ao doutor Luiz Otávio, e farei as razões. A vista teve a intenção aqui para poder entender melhor a definição das chamadas candidaturas fictas ou fictícias, aqui no presente caso, que visam gerar a fraude e a cota de gênero. Dispensando até as considerações que foi o mesmo do voto anterior, do qual eu fiz, né, é certo que a busca da igualdade material entre homens e mulheres é um dos direitos fundamentais estabelecidos no caput do artigo 5º. E nesse caso em especial, compulsando até mais detidamente os autos, peço vênia aqui para discordar do voto do ilustre relator, por não ter me convencido que, diante das provas, os autos, a existência de uma campanha real e efetiva, realizada aqui pela senhora Eunice Ferreira da Silva. Não me convencendo ou tendo sido demonstrado nos autos a tese de renúncia tácita à candidatura, como trazido pelos precedentes jurisprudenciais citados pelo ilustre relator. Colho tal entendimento, especialmente, aqui, excelência, do depoimento da própria candidata ao Ministério Público Eleitoral de primeira instância, tendo ela demonstrado pouco ou nenhum conhecimento da dinâmica da sua campanha eleitoral, mesmo, citando ela, tendo participado já de outras eleições. Inclusive, cito o trecho dela no meu voto vista. Entre aspas, meus amigos que saíram candidatos me convidaram para candidatar nesse partido. E eu me filiei ao partido e me candidatei, tão somente desta forma. Por certo que a aceitação do pedido de candidatura por si só não configura uma candidatura ficta. Todavia, os demais elementos colhidos na investigação judicial demonstram que o convite teve áreas de arregimentação da eleitoral tão somente para cumprir o percentual necessário a fim de atingir a cota de gênero. Nessa toada, inclusive, as provas da realização de uma campanha pela candidata são frágeis, demonstrando sempre a sua atuação ao lado de outros candidatos e emprestando, em verdade, a credibilidade à tese de que ela era apenas uma coadjuvante em sua própria campanha, para reforçar a campanha em favor de outros candidatos. Cito as jurisprudências, inclusive já foi disponibilizado agora o voto vista, que tais provas precárias de campanha são observadas, especialmente a partir dos vídeos juntados e dos panfletos produzidos, como exemplos dos IDs mencionados, o que acaba por vulnerabilizar e mascarar a participação efetiva da mulher na política, ao revés do que é preconizado nas convenções, nos artigos e na súmula. Aliado a toda a fundamentação, a votação da candidata não pode ser desconsiderada. O resultado eleitoral, ainda que se admite a tese de que outros fatores influenciaram a sua má performance, está muito disparo do obtido das outras candidaturas que receberam recursos na mesma proporção para o pleito que se realizou. A própria candidata não apresentou justificativas razoáveis para o seu má desempenho nessa eleição, diferentemente do que lhe ocorreu em outras vezes, quando foi ouvida pelo Ministério Público. Ainda chama a atenção a ausência da senhora Eunice à votação do dia da eleição, o que demonstra um pouco ou nenhum interesse da pretensa candidata em dar efetividade à sua participação política, uma vez que é notadamente nos dias finais de campanha que os candidatos e candidatas se mostram mais ativos e proeminentes na divulgação eleitoral e certamente não se ausentariam às urnas sem motivo absolutamente razoável. Quero registrar aqui, inclusive, que a justificativa apresentada posteriormente
de ausência por problemas de saúde, não se encontra no processo documentação comprobatória dessa justificativa. Ou seja, parece-me que, depois que deu a investigação, criou-se provas de que ela não pôde ir, mas ela esqueceu aqui, ou não colocou, não juntou, não está nos autos, o seu atestado, ou a sua prova de que ela não pôde participar. E também vai contra o que a gente vê nas eleições. Vai cadeirantes, vai pessoas enfermas, de todas as situações, e votar. E qual seria essa justificativa plausível dela? E além desses fatos, a aplicação dos recursos financeiros de campanha se mostra obscura. A candidata recebeu, após o dia da eleição, olha só, após o dia da eleição, a quantia de R$10 mil. E reverteu às suas contas pessoais o quê? Para além do possível ilícito a ser investigado, inclusive, no processo de prestação de contas. Podendo indicar algum tipo de conluio ou acordo subversivo o funcionamento do dinheiro recebido como pagamento à sua candidatura ficta. É algo que, inclusive, nós temos que, posteriormente, investigar nas suas prestações de contas, que caracterizada a candidatura ficta e os recursos por eles recebidos. Que crimes vamos investigar? E aonde foram gastos esse dinheiro na realidade? Então são esses os fatos que me levam, pedido vênia, mais uma vez, ao ilustre relator, divergir do seu voto, visando privilegiar a integridade da participação e representação feminina na política, rumo aos ideais. E cito agora o processo de julgamento nesta corte, que nós acabamos de julgar, onde a relatora, a doutora Juliana Paixão, que possui as mesmas premissas fáticas e de direito do presente caso a que está atraindo. E até o momento, o quadro dos votos dos membros do tribunal foi pela candidatura ficta. Veja-se, em se tratando de situação do presente caso com votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas com ausência de movimentação financeira relevante, ausência de atos efetivos de campanha, a divulgação ou promoção da candidatura de terceiros, penso que nós, dessa corte, devemos manter o posicionamento coeso e harmônico, coibindo tal prática, num recado às agremiações partidárias para que garantam e efetivam a participação feminina. Como disse, qual a justificativa para que ela não votasse nela mesma? Justificou-se. Mas cadê a comprovação disso? Vai em contrassenso a tudo aquilo que nós vimos. Por isso, demais pares, penso que não podemos, mais uma vez aqui, relativizar o direito das mulheres às participações das eleições e devemos coibir as candidaturas fictas, irregulares, e, inclusive, observar as prestações de contas, que, posteriormente, para que seja encaminhado o meu voto, a prestação de contas, para que seja depois avaliado. Por isso, excelências, mais uma vez, pedindo vênia ao doutor Luiz Otávio, voto pelo provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer a fraude à cota de gênero e, por consequência, determinar a cassação do DRAP, do Partido Renovação Democrática PRD de Alta Floresta, para o cargo de vereador e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, incluindo os diplomas dos candidatos e os candidatos eleitos pelo partido. E mais uma observação. Infelizmente, atinge outros candidatos. Mas esses outros candidatos também têm que ser fiscais. Eles têm que coibir essa candidatura ficta, e quando os mesmos estiverem participando e já preverem que podem ser prejudicados por tais razões, eles já devem, inclusive, denunciar isso e, pelo próprio partido, não deixar isso acontecer. Então, nos termos do artigo 22, aplico à candidata Eunice Ferreira da Silva sanção de inelegibilidade para as eleições que realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2024, declarando a nulidade dos votos obtidos pelo partido, nominais e de legenda, com determinação de recontagem dos coeficientes eleitorais e partidário, inclusive para fins de aplicação do 224 do Código Eleitoral. É como voto, presidente. Obrigada, doutor Pércio. Doutora Juliana Paixão. Obrigada, senhora presidente. Em que pese os argumentos lançados pelo doutor Pércio, eu vou acompanhar o relator. Obrigada. Doutor Rafael Arantes. Senhora presidente, salvo engano, quando da prolação do voto aqui do relator, doutor Luiz Otávio, eu não estava presente. Então, considerando as colocações do doutor Pércio hoje, eu peço vista dos autos para uma análise mais criteriosa. Obrigado. De nada, doutor Rafael Arantes. Desembargador Marcos Machado, o senhor aguarda a vista do doutor Rafael? O senhor já pode manifestar o seu voto? Igualmente, eu não estive presente na sessão anterior, era o desembargador Lídio, mas eu estou apto a votar, porque eu recebi não só o voto do outro relator, como presente na sessão, compreendendo o voto divergente. Convênia ao doutor Rafael Arantes
por conta até da minha dedicação a esses estudos, né? Por reflexo dos efeitos que me preocupam, né? Como bem ressaltou o Dr. Edson Reis, eu já vou fazer uma distinção quando a prejudicada foi mulher, porque não tem sentido. A lógica da lei não é essa. Imagine se, por conta de uma mulher, nós caçarmos praticamente outra mulher que se submeteu às urnas e foi vitoriosa. Então, agradeço, inclusive, esse apontamento. Objetivamente, este caso envolve votação, ínfima, mas teve votação, tanto que é suplente. Recebimento do fundo partidário, R$13 mil, dentro da realidade. Não há uma padronização das contas. Há atos de campanha, produção de santinhos, contratação de serviço de militância, 6 cabos eleitorais. Então, fez uma economia aqui com 13 mil, né? E locou mesas, cadeiras, caixa térmica, circunstâncias que reforçam, a meu ver, a participação do pleno. Então, com devida vênia à divergência e também ao pedido de vista, estou habilitado, estou em conformidade com o doutor relator. Obrigada, desembargador Marcos Machado. Doutor Edson Reis. Obrigado, senhora presidente. Revisitei aqui o voto do Dr. Luiz Otávio e, com a devida vênia ao Dr. Pércio e ao pedido de vista, Dr. Rafael, me sinto habilitado, até porque participei do início do julgamento e não tenho dúvida alguma em acompanhar o voto do doutor relator, até porque foram 8 votos, além de outros fundamentos. Ontem mesmo julgamos um aqui, em que julgamos improcedente, negando provimento ao recurso, em que o candidato obteve 3 votos. Aqui se trata de uma pessoa idosa, com histórico de participação em outros pleitos eleitorais, e a ausência de voto no dia está devidamente justificado por problema de saúde comprovado nos autos. Então, eu não tenho dúvida, senhor presidente, com devida vênia divergência ao pedido de vista, em acompanhar o voto do doutor relator. Obrigado, doutor Edson. Peço licença ao doutor Pércio e ao doutor Rafael, mas eu vou acompanhar o relator. O tribunal suspendeu o julgamento, tendo em vista o pedido de vista do doutor Rafael Arantes. Ficará para a próxima sessão. Chama a julgamento o número 3 da pauta. Recurso eleitoral número 0601.